Eu disse ao meu namorado que queria um relacionamento aberto, porque eu não queria trair como eu achei que estava sendo madura. Ele achou que eu estava dando um discurso de término. Uma semana depois, eu estava solteira. E o meu ex? Acontece que ele só queria atenção. Parte 1. Eu sou a Sabrina, tenho 19 anos, e tudo isso começou porque eu só estava tentando ser honesta sobre o que eu queria, ao invés de mentir como outras garotas fazem. Mas, aparentemente, honestidade não é o que os caras realmente querem, apesar do que sempre dizem. Então, eu estava com o Mickey fazia uns 8 meses, certo? E não me entenda mal, ele era doce e tudo mais, sempre me mandando mensagem de bom dia, trazendo aqueles cafés chiques que eu gosto entre minhas aulas, fazendo todo aquele lance de namorado atencioso. Ele trabalha com alguma coisa de computador que, honestamente, faz meu cérebro desligar quando ele fala sobre isso, e eu trabalho meio período no varejo, o que não é glamouroso, mas tanto faz. A questão é que a gente tinha essa rotina legal. Ele me buscava depois do trabalho, a gente jantava, assistia Netflix, todo aquele lance doméstico que todo mundo diz que é tão incrível quando se está apaixonado. Mas é o seguinte, ninguém quer admitir que, às vezes, o legal fica entediante pra caramba. Tipo, o Mickey era tão previsível. Toda sexta, ele sugeria os mesmos 3 restaurantes. Todo fim de semana, ele queria ficar em casa e organizar alguma coisa ou planejar nosso futuro ou sei lá o quê. E eu tenho 19 anos, sabe? Eu devia estar me divertindo, não me acomodando numa rotina de casal velho já. Mas eu não queria magoar os sentimentos dele dizendo isso porque ele realmente estava tentando ser um bom namorado. Aí o Chris começou a me mandar mensagem de novo. Meu ex, o Chris. E antes que alguém comece a julgar, não fui eu quem procurou primeiro nem nada. Ele só me mandou uma mensagem aleatória perguntando como eu estava. Provavelmente viu algo nas minhas redes sociais que lembrou ele da época em que a gente namorava. O Chris e eu tivemos um lance bem intenso por quase 2 anos antes de tudo ficar complicado e a gente terminar. Ele foi meu primeiro tudo, se é que você me entende. E, sinceramente, estar com ele fazia eu me sentir viva de verdade em vez de só existir. No começo, pensei em não responder porque, obviamente, eu estava com o Mickey agora e eu não queria drama. Mas era só uma mensagem amigável, certo? Não tem nada de errado em ser educada com um ex, especialmente um por quem eu realmente tinha carinho. Então eu respondi. Só coisas casuais sobre escola e trabalho. Mas aí ele começou a lembrar de todas aquelas piadas internas que a gente compartilhava, me mandando fotos de lugares onde a gente tinha ido junto com comentários tipo lembra disso, com emojis de coração e tal. Não vou mentir, foi bom. Muito bom. Tipo, com o Mickey, tudo era tão sério e planejado. Ele literalmente pedia permissão antes de me beijar às vezes, o que eu acho que é respeitoso, mas também meio que mata o clima, sabe? O Chris nunca foi assim. Ele era espontâneo, apaixonado, me deixava na dúvida. Quando estávamos juntos, eu me sentia a pessoa mais interessante do mundo, não só uma namorada com quem ele estava marcando os compromissos da vida. Comecei a esperar mais ansiosamente pelas mensagens do Chris do que pelas do Mickey me dando bom dia. E eu sei como isso soa, mas não é como se eu estivesse fazendo algo errado. A gente só estava conversando, colocando o papo em dia, sendo amigáveis. Eu não estava traindo nem nada, só curtindo conversar com alguém que realmente entendia meu senso de humor e não queria discutir nosso plano de 5 anos a cada conversa. Talvez eu tenha ficado um pouco distante com o Mickey nessa época, mas, honestamente, ele estava sendo meio pegajoso mesmo, sempre querendo saber no que eu estava pensando, perguntando se estava tudo bem quando eu demorava mais de 10 minutos para responder. Estava sufocante. Quando ele perguntava o que estava errado, eu dizia que nada estava errado. Ele só estava sendo paranoico porque nada estava errado. Eu só estava conversando com um velho amigo. A questão é que eu comecei a lembrar porque me apaixonei pelo Chris em primeiro lugar, como tudo era excitante com ele, como eu me sentia viva ao lado dele. Com o Mickey, eu me sentia segura e confortável, mas confortável não é o mesmo que feliz, é? Sou muito jovem para me contentar com o confortável. Eu devia estar vivendo experiências, explorando quem eu sou, não brincando de casinha com o primeiro cara legal que apareceu. Mas eu também não queria simplesmente jogar fora o que eu tinha com o Mickey. Ele realmente era bom para mim, e terminar seria toda aquela coisa dramática que eu não queria enfrentar. Além disso, e se as coisas com o Chris não dessem certo? Aí eu teria desistido de algo real por algo que talvez nem acontecesse. Isso parece estúpido. Foi aí que comecei a pensar que talvez houvesse outro jeito, um jeito melhor. Já tinha ouvido falar de relacionamentos abertos antes, vi artigos na internet sobre como eles realmente fortalecem os casais porque há mais honestidade e comunicação. Pessoas que são seguras o bastante para lidar com esse nível de confiança e abertura, talvez essa fosse a solução. Ao invés de ter que escolher entre o que eu tinha e o que eu queria, talvez eu pudesse ter os dois. Eu sei o que você está pensando, mas me escuta, não seria melhor ser honesta sobre ter sentimentos por outra pessoa do que sair por aí escondida como a maioria faz? Isso não é mais maduro do que simplesmente trair pelas costas? Eu estava tentando fazer a coisa certa aqui, lidar com isso como uma adulta e não como uma adolescente que não consegue controlar os impulsos. Então sim, comecei a pesquisar sobre relacionamentos abertos, ler sobre casais que faziam isso funcionar, aprender o vocabulário certo para poder apresentar isso de forma adequada. Essa não era uma ideia maluca que eu inventei para justificar traição, era uma estrutura de relacionamento legítima que muitas pessoas evoluídas usam. Encontrei vários artigos sobre não monogamia ética e como isso pode realmente fortalecer a confiança entre os parceiros quando feito do jeito certo.
Eu estava nervosa em trazer o assunto pro Mickey, mas pensei, se ele realmente me ama e confia em mim, ele ao menos estaria disposto a conversar. Eu não estava pedindo que ele aceitasse tudo de imediato, só que tivéssemos uma conversa aberta sobre o que ambos queríamos e precisávamos. É isso que casais saudáveis fazem, certo? Falam sobre assuntos difíceis em vez de fingir que tudo está perfeito quando não está. A oportunidade perfeita surgiu quando a gente estava assistindo um filme com uma trama sobre traição. Eu pausei e comentei como era ridículo que as pessoas escondessem as coisas em vez de serem honestas sobre querer explorar outras conexões. O Mickey ficou confuso, então comecei a explicar como existem outras maneiras de lidar com a atração por outras pessoas além de simplesmente ignorar ou trair. Eu disse que somos jovens, talvez não devêssemos nos limitar a uma só pessoa aos 19 e 20 anos, que poderíamos estabelecer limites, ser completamente honestos um com o outro e explorar coisas enquanto ainda mantínhamos nossa conexão. Usei todos os termos certos, não monogamia ética, estruturas de relacionamento evoluídas, comunicação madura. Expliquei como isso poderia até nos aproximar mais porque estaríamos compartilhando tudo, em vez de esconder as coisas o tempo todo. Enquanto eu falava, estava pensando em como isso poderia ser incrível, finalmente poder agir sobre toda essa tensão com o Chris sem culpa, enquanto ainda mantinha a segurança e a doçura que eu tinha com o Mickey. Parecia a solução perfeita para uma situação complicada. Mas o rosto do Mickey passou por uns 10 tipos de expressão enquanto eu explicava tudo. Ele não parecia animado ou intrigado como eu esperava. Ele parecia confuso, depois magoado, depois desconfiado. Quando terminei meu discurso todo sobre como isso poderia funcionar pra gente, ele ficou quieto por tempo demais. Aí ele fez a pergunta que eu mais temia, se eu tinha alguém específico em mente. Se assistiu até aqui, então me segue e comenta para não perder a continuação daqui uma hora. Eu disse ao meu namorado que queria um relacionamento aberto, porque eu não queria trair como eu achei que estava sendo madura. Ele achou que eu estava dando um discurso de término. Uma semana depois, eu estava solteira. E o meu ex? Acontece que ele só queria atenção. Parte 2. Teoricamente, era só algo em que eu vinha pensando de forma geral, mas ele continuava insistindo, fazendo perguntas mais diretas. Eu podia ver nos olhos dele que ele já sabia a resposta. Quando ele perguntou diretamente sobre o Chris, meu coração começou a disparar. Tive que admitir que a gente vinha conversando, mas tentei explicar como se fosse completamente inocente, apenas velhos amigos colocando o papo em dia, nada inapropriado. Jurei que nada tinha acontecido entre nós, o que era tecnicamente verdade, mas percebi que o Mickey não estava acreditando. Ele queria saber por que eu não tinha mencionado que estávamos conversando, e eu fiquei na defensiva. Disse que não precisava relatar cada conversa que eu tinha com cada pessoa, que ele estava sendo possessivo e inseguro. Mas, na verdade, eu só estava com raiva porque ele estava transformando isso em um grande drama em vez de enxergar a lógica brilhante do que eu estava sugerindo. Em vez de ser grato por eu estar sendo honesta em vez de apenas trair como outras namoradas fariam, ele estava agindo como se eu já o tivesse traído de alguma forma. Acabamos tendo uma briga enorme em que ele continuava fazendo perguntas incisivas que eu não queria responder, e eu tentava inverter a situação dizendo que ele não confiava em mim o suficiente para esse tipo de relacionamento maduro. Fomos dormir naquela noite com toda essa tensão entre nós, e eu fiquei acordada pensando em como fazê-lo entender que isso realmente poderia funcionar para os dois, se ele apenas fosse mente aberta quanto a isso. Na manhã seguinte, Mickey trouxe o assunto de novo, e dava para ver que ele também tinha passado a noite toda pensando nisso, mas não de uma forma boa. Ele queria detalhes, exatamente quando Chris começou a me mandar mensagens, sobre o que estávamos conversando, se eu tinha marcado de encontrá-lo. Tentei manter minhas respostas vagas porque, honestamente, isso não era da conta dele. Mas ele não ia deixar isso passar dessa vez. Continuava pressionando até que eu tive que admitir que o Chris e eu tomamos um café algumas semanas atrás, apenas como amigos. Nada aconteceu. Mas deu para ver a expressão do Mickey mudar completamente quando eu disse isso. Ele perguntou por que eu disse que estava trabalhando até tarde naquela noite em vez de dizer que ia tomar um café com um amigo. Tentei explicar que não achei que fosse algo importante, que não queria que ele entendesse errado algo completamente inocente. Mas ele também não acreditou nisso. Ele apontou que eu estava distante ultimamente, que andava mentindo sobre pequenas coisas, que claramente tinha essa ideia de relacionamento aberto porque queria estar com o Chris especificamente. Fiquei tão frustrada porque ele estava me fazendo parecer calculista e desonesta quando, na verdade, eu só estava tentando entender meus sentimentos enquanto ainda era considerada com os dele. Disse que a reação dele era exatamente o motivo de eu não ter mencionado o café, ele estava sendo ciumento e possessivo em vez de confiar em mim. Mas o Mickey não ia recuar dessa vez. Ele disse que, se eu queria explorar coisas com outras pessoas, especialmente com o Chris, então talvez eu devesse terminar com ele e fazer isso. Disse que não queria ser o plano B de ninguém enquanto a pessoa decidia o que realmente queria. Tentei explicar que não era isso, que a ideia do relacionamento aberto na verdade nos ajudaria a crescer como pessoas, que muitos casais faziam isso dar certo e eram mais felizes por isso. Disse que ele estava sendo mente fechada e tradicional, que estava deixando a insegurança destruir algo que poderia ser muito bom para nós. Quanto mais eu falava, mais frustrada eu ficava porque ele estava completamente perdendo o ponto. Eu não estava tentando substituí-lo ou torná-lo um plano B. Estava tentando ser honesta sobre ter sentimentos por outra pessoa em vez de simplesmente suprimi-los ou trair. Não é isso que se deve fazer em um relacionamento saudável? Ser honesto sobre tudo? Finalmente, ele me perguntou diretamente se eu queria transar com o Chris, e eu congelei.
Era isso, o momento em que eu poderia mentir e tentar convencê-lo de que era tudo teórico, ou poderia ser completamente honesta e esperar que ele apreciasse minha maturidade e franqueza. Escolhi a honestidade. Disse a ele que sim, eu tinha sentimentos pelo Chris, sim, vinha pensando nele, mas era exatamente por isso que o relacionamento aberto fazia sentido. Em vez de agir pelas costas ou terminar, poderíamos lidar com isso como adultos. Expliquei que isso não significava que eu amava menos, apenas que eu não estava pronta para fechar outras possibilidades aos 19 anos. Achei que ele fosse valorizar minha honestidade, mas, em vez disso, o comportamento dele mudou totalmente. Ele ficou com aquele olhar frio e distante e me disse que eu basicamente estava pedindo permissão para trair com meu ex enquanto mantinha por perto como uma rede de segurança. Tentei argumentar que não é traição se ambos concordamos com isso, que relacionamentos abertos são baseados em confiança e comunicação, mas dava para ver que eu estava perdendo. Ele perguntou por que eu simplesmente não terminava com ele se queria estar com o Chris, e eu tive dificuldade de explicar sem soar egoísta. A verdade era que eu queria tanto a estabilidade e doçura que o Mickey me dava quanto a excitação e paixão que sentia com o Chris. Não via motivo para ter que escolher quando havia uma alternativa perfeitamente razoável que poderia funcionar para todos. Mas o Mickey não estava achando nada razoável. Disse que eu queria comer o bolo e continuar com ele, usando uma terminologia chique de relacionamento para justificar o que basicamente era querer trair. Disse que, se eu já estava emocionalmente envolvida com outra pessoa, então nosso relacionamento já tinha acabado, gostasse eu disso ou não. Toda a conversa saiu do controle a partir daí, com os dois dizendo coisas que provavelmente não deveríamos ter dito. Eu acusei de ser imaturo e inseguro, de não ser evoluído bastante para lidar com uma estrutura de relacionamento progressista. Ele disse que eu estava sendo egoísta e manipuladora, tentando reescrever as regras depois de já tê-las quebrado. No fim, já nem estávamos mais falando sobre relacionamentos abertos. Estávamos brigando sobre confiança e honestidade e sobre o que queríamos desse relacionamento. Honestamente, comecei a pensar que talvez não fossemos tão compatíveis quanto eu achava se ele não conseguia nem considerar o que eu estava sugerindo. Depois dessa briga, o Mickey não terminou comigo imediatamente, o que me deu esperanças de que talvez eu ainda pudesse consertar tudo. Por alguns dias, mal conversamos, os dois processando o que tinha acontecido. Me convenci de que ele só precisava de tempo para pensar logicamente, que, depois da reação emocional inicial, ele veria que minha sugestão na verdade mostrava o quanto eu valorizava nosso relacionamento. Passei horas pesquisando sobre relacionamentos abertos bem-sucedidos na internet, encontrando depoimentos e artigos que eu poderia mostrar para ele para provar que essa ideia não era loucura. Encontrei até fóruns onde as pessoas falavam sobre como seus relacionamentos ficaram mais fortes depois de se abrirem. Tirei prints de citações e salvei links, montando todo um argumento sobre por que isso poderia funcionar para nós. Durante esse período estranho e tenso, o Chris continuava me mandando mensagens, perguntando como tinha sido com meu namorado. Me peguei desabafando com ele sobre como Mickey estava sendo irracional, como ele estava transformando tudo numa questão de confiança quando, na verdade, era uma questão de crescimento pessoal, de honestidade pessoal. O Chris foi super compreensivo, dizendo que algumas pessoas simplesmente não são maduras o bastante para relacionamentos abertos, que é preciso um tipo especial de inteligência emocional para lidar com esse nível de franqueza. A validação dele foi incrível depois de dias sendo ignorada e vendo os olhares decepcionados do Mickey. O Chris entendia de um jeito que o Mickey claramente não entendia. Ele entendia que isso não era sobre não amar seu parceiro, era sobre ser honesto sobre suas necessidades em vez de fingir que elas não existem. Comecei a passar mais tempo trocando mensagens com o Chris e menos tempo tentando consertar as coisas com o Mickey. Justifiquei isso dizendo a mim mesma que o Mickey obviamente não queria conversar mesmo, então por que eu continuaria tentando se ele queria ser teimoso e tradicional em vez de trabalhar comigo para encontrar uma solução que... Se assistiu até aqui, então me segue e comenta para não perder a continuação daqui uma hora. Eu disse ao meu namorado que queria um relacionamento aberto, porque eu não queria trair com meu ex, achei que estava sendo madura. Ele achou que eu estava dando um discurso de término. Uma semana depois, eu estava solteira. E o meu ex? Acontece que ele só queria atenção. Parte 3. Essa foi a escolha dele. Quando Mickey finalmente trouxe o assunto de novo, não foi para discutir limites ou logística como eu esperava. Em vez disso, ele me sentou e disse que tinha pensado em tudo que eu disse, e percebeu que o que eu realmente estava pedindo era permissão para explorar um relacionamento com o Chris enquanto mantinha por perto como uma rede de segurança. Ele disse que não podia estar em um relacionamento com alguém que estava ativamente buscando o ex, independentemente do rótulo bonito que eu colocasse nisso. Disse que talvez relacionamentos abertos funcionem para algumas pessoas, mas não para ele, e definitivamente não quando uma das pessoas já tem alguém em mente. Tentei argumentar que ele estava sendo dramático, que muitas pessoas têm relacionamentos abertos bem-sucedidos, que ele estava deixando o ciúme nublar o julgamento dele. Mas ele me interrompeu e disse algo que realmente ficou comigo. Se eu queria estar com o Chris, eu deveria apenas estar com o Chris. Mas não podia ter os dois. Ele disse que merecia estar com alguém que realmente quisesse ser monogâmico com ele, não com alguém que estava constantemente olhando para os lados. Disse que o fato de eu ter sugerido isso já dizia tudo o que ele precisava saber sobre onde estava a minha cabeça. Essa não era a reação que eu esperava. Achei que ele pudesse ficar magoado, talvez com raiva, mas não esperava essa resposta calma e decisiva. Percebi que ele estava realmente levando a sério terminar tudo, e de repente a segurança que eu tinha como garantida começou a escorregar pelos meus dedos. Tentei voltar atrás, dizendo que o Chris não era tão importante assim para mim, que eu estava apenas confusa, e que talvez devêssemos esquecer essa ideia de relacionamento aberto. Mas já era tarde demais.
Mickey disse que não podia confiar que eu não traria esse assunto de novo em alguns meses quando ficasse entediada ou quando Chris reaparecesse. Disse que preferia terminar agora enquanto ainda tinha um pouco de amor próprio do que esperar por mim decidir se ele era bom o suficiente para mim. A conversa terminou com ele dizendo que precisava de espaço para pensar, e eu fiquei me perguntando como meu plano brilhante tinha dado tão errado. Uma semana depois, Mickey terminou oficialmente comigo por mensagem de texto, nem mesmo uma ligação, depois de 8 meses juntos. Apenas uma mensagem direta dizendo que tinha acabado e me desejando o melhor. Fiquei furiosa por ele nem ter tido a decência de fazer isso pessoalmente, mas também secretamente aliviada porque agora eu poderia finalmente seguir algo com o Chris sem culpa ou complicações. Imediatamente mandei mensagem para o Chris dizendo que estava solteira, esperando que ele ficasse animado e pronto para retomar de onde paramos. A resposta dele foi morna, no máximo. Ele disse que sentia muito por as coisas não terem dado certo com meu namorado, mas que ele também vinha pensando em algumas coisas. Nos dias seguintes, as mensagens dele foram ficando menos frequentes e mais distantes. Quando sugeri de nos encontrarmos de novo, ele começou a inventar desculpas sobre estar ocupado com o trabalho ou saindo com os amigos. Comecei a ter aquela sensação ruim de que talvez o Chris não estivesse tão interessado quanto eu pensava. Depois de uma semana de tentativas cada vez mais desesperadas de chamar a atenção dele, mandando mensagens mais longas tentando ser mais engraçada, perguntando sobre o dia dele, finalmente o confrontei sobre o que estava acontecendo. Perguntei se ele estava tendo dúvidas sobre nós nos reconectarmos, se talvez ele estivesse intimidado pelo fato de eu ter acabado de sair de um relacionamento. Foi aí que ele soltou a bomba que destruiu tudo completamente. Disse que estava saindo com outra pessoa, uma garota que conheceu no trabalho, e que as coisas estavam ficando sérias entre eles. Disse que, embora tenha gostado de se reconectar comigo e relembrar os velhos tempos, não estava procurando voltar para algo complicado. Ele teve a audácia de sugerir que provavelmente não deveríamos continuar nos falando, já que estávamos em momentos diferentes agora, e que não queria dar a impressão errada para a nova namorada, como se eu fosse algum tipo de ameaça que precisava ser gerenciada, em vez de alguém com quem ele estava flertando havia semanas. Fiquei completamente arrasada e furiosa. Percebi que, enquanto eu estava jogando jogos e tentando criar essa situação perfeita onde eu poderia ter tudo o que queria, o Chris só estava curtindo o ego inflado de Teresa atrás dele. Ele nunca esteve realmente disponível ou interessado em algo sério comigo. Ele só estava entediado e aproveitando a atenção enquanto namorava outra pessoa. A ironia não passou despercebida. Destruí um relacionamento perfeitamente bom com alguém que genuinamente se importava comigo por alguém que nunca foi realmente uma opção. Abri mão da lealdade e do amor do Mickey pelo interesse casual e validação do Chris, e agora não tenho nada. Tentei entrar em contato com o Mickey algumas vezes, testando o terreno para ver se havia alguma chance de consertar as coisas. Mandei algumas mensagens pedindo desculpas por como tudo aconteceu, dizendo que eu estava confusa e cometi um erro, mas ele nunca respondeu nenhuma delas. Quando o vi pelo campus, ele foi educado, mas distante, me tratando como uma conhecida em vez de alguém que ele amou. Era como se ele tivesse superado completamente, como se nossos 8 meses juntos não significassem mais nada para ele. Por amigos em comum, ouvi dizer que ele estava namorando alguém novo bem rapidamente após o término, uma garota do curso dele que aparentemente achava as conversas sobre computadores fascinantes em vez de entediantes. Eles pareciam realmente felizes juntos pelo que eu via nas redes sociais, postando fotos de encontros para tomar café e sessões de estudo, fazendo todas as mesmas coisas que a gente fazia, mas de alguma forma parecendo mais genuínos nisso. 3 meses depois que tudo desmoronou, os vi juntos em um restaurante no centro. Eu estava lá com alguns amigos, tentando me divertir e seguir com a minha vida. Quando os vi em uma mesa no canto, Mickey parecia completamente relaxado e feliz, rindo de algo que ela dizia, segurando a mão dela sobre a mesa. Ela era tudo o que eu não era, completamente focada nele, fazendo perguntas sobre o trabalho dele como se realmente se importasse com as respostas, olhando para ele como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Ao vê-los juntos, senti uma pontada de ciúmes e arrependimento que tentei reprimir. Mas também senti raiva. Por que ele não podia ter sido tão relaxado e feliz comigo? Por que eu tive que ser a vilã por querer algo mais emocionante do que a rotina entediante dele? Talvez, se ele tivesse sido mais espontâneo, mais apaixonado, mais parecido com o Chris, eu nunca teria olhado para o lado em primeiro lugar. Nunca admiti em voz alta que cometi um erro porque, honestamente, não tenho certeza se cometi. Eu só estava tentando ser honesta sobre o que queria em vez de me conformar com algo que não me deixava completamente feliz. Talvez Mickey e eu simplesmente não fossemos compatíveis se não conseguíamos lidar com esse nível de honestidade e abertura. Disse aos amigos que o término foi mútuo, que apenas queríamos coisas diferentes e percebemos que não éramos certos um para o outro a longo prazo. Me pintei como a madura que foi honesta sobre ter sentimentos por outra pessoa em vez de trair pelas costas como a maioria das pessoas faria. Mas, tarde da noite, quando estou rolando pelas redes sociais e vendo todas as fotos de casais e marcos de relacionamento dos quais estou perdendo, não consigo deixar de sentir que talvez eu tenha sido precipitada, não sobre querer mais, ainda acho que mereço explorar minhas opções aos 19, mas talvez sobre a maneira como lidei com tudo. A verdade é que estou mais sozinha agora do que nunca. Todo cara que conheço parece ou entediante como o Mickey ou indisponível como o Chris. Continuo esperando encontrar alguém que possa me dar tanta segurança quanto a empolgação que eu procurava, mas já faz meses e nada deu certo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu simplesmente tivesse me contentado com o que tinha, se eu tivesse ignorado as mensagens do Chris e focado em fazer as coisas funcionarem com o Mickey. Mas aí me lembro de como eu me sentia sufocada, de como sou jovem, de quanto ainda quero viver. Recuso-me a me sentir culpada por saber o que quero e correr atrás disso, mesmo que não tenha dado certo como eu planejava.
Talvez um dia eu encontre alguém seguro o suficiente para lidar com um relacionamento aberto, alguém que entenda que amar não precisa significar se limitar a apenas uma pessoa para sempre. Até lá, estou focando em mim mesma e não me contentando com menos do que mereço, não importa o que os outros pensem sobre minhas escolhas. Se assistiu até aqui, então me segue para mais.